O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Este Evangelho é por nós bem conhecido, este trecho do Evangelho, este trecho da oferta da viúva. Ele é colocado, este trecho do Evangelho, depois que Jesus purificou o templo, expulsando dele os vendilhões, aqueles que faziam, como Jesus disse, da casa do seu pai uma casa de comércio. Depois de ter denunciado a cobiça dos letrados, dos mestres da lei, que exploravam as viúvas, e depois de ter afirmado a sua autoridade divina, Jesus, portanto, está no templo e observa o comportamento das pessoas, o modo como elas se dirigem para fazer a sua oferta. E no templo havia os cofres onde as pessoas depositavam no tesouro do templo, os depósitos onde eles colocavam o contributo para o culto, e onde as pessoas faziam também as suas ofertas voluntárias. Havia um imposto que deveria ser pago ao templo. E estas pessoas ricas faziam os seus depósitos. Mas existiam também aquelas pessoas pobres, a classe bem pobre, que também fazia as suas pequenas ofertas. E havia gente que desfilava diante destes cofres do templo para, podemos dizer assim, para mostrar, para exibir-se, para chamar a atenção, fazendo depósito de valores que chamavam a atenção. E eles o faziam de modo para aparecer mesmo, para as pessoas verem que eram pessoas ricas, para parecerem pessoas generosas e até piedosas. Tinham uma grande piedade e por isso faziam grandes depósitos nos cofres do templo. E em meio a essas pessoas que fazem esses depósitos, essas pessoas ricas, então passa também uma pobre viúva. Viúva que representa uma das classes mais pobres, mais abandonadas naquela sociedade. E Jesus percebe que esta mulher deposita 2 pequenas moedas
insignificantes, que não chamam a atenção de ninguém. E Jesus diz que ela ofertou mais do que todos os outros, porque os ricos, é verdade, ofereciam grandes somas, mas ele diz, é o resto, é a sobra da riqueza deles. E depois o fazem para se mostrarem. Esta viúva não dá o resto, não dá aquilo que lhe sobra, mas tudo aquilo que ela tem para viver de Jesus. E ela o faz com muito desprendimento, com muita humildade de coração. Os ricos dão do seu supérfluo. Ora, Jesus chama a atenção dos seus discípulos para que olhem este exemplo, para dizer que diante de Deus, aquilo que conta não é aquilo que se oferece materialmente, mas conta a generosidade, o desprendimento e o modo como se faz. Deus não precisa das nossas riquezas, Deus precisa da nossa disponibilidade, da nossa generosidade e do nosso amor com que nós fazemos as coisas. Podemos ofertar a Deus, mas por interesse, para chamar a atenção, para ter alguma coisa em troca, enquanto que tudo aquilo que se oferece a Deus deve ser somente por amor a Ele, não esperando outra coisa, senão o reconhecimento somente da parte dEle. Isso deve ser um ensinamento para nós. Como nós nos relacionamos com Deus? O que é que nós buscamos? O amor que nós colocamos naquilo que nós fazemos. Nós vivemos ainda no mundo materialista, no mundo capitalista, onde contam as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que aparecem nas colunas sociais. Os pobres muitas vezes aparecem somente nas páginas policiais. Mas diante de Deus o que conta não é aquilo que aparece. Diante de Deus o que conta é que cada um de nós, que conta é que nós nos coloquemos diante dele, não como pessoas que têm tudo, mas pessoas necessitadas do seu amor, da sua misericórdia. Existem pessoas que não têm nem mesmo 2 moedinhas para oferecer a Deus, mas isso não importa. Nós oferecemos a Deus a nossa generosidade, não é somente em coisas materiais, mas a nossa generosidade para com Deus pode manifestar-se também no nosso tempo, doado em favor dos irmãos. E nós encontramos tantas pessoas pobres, mas que sabem ser solidárias, que sabem partilhar, pessoas que dedicam o seu tempo para servir, para ajudar os irmãos. É verdade que nós encontramos também pessoas de posses e que se dedicam também ao bem dos irmãos, mas infelizmente são poucas. Se nós formos ver nas casas de assistência social, nas casas, nas creches, nos asilos, nas casas de cura que precisam de voluntários, encontramos muitas pessoas, e normalmente são pessoas pobres, mas que têm um coração grande, um coração generoso, e doam do seu tempo para servir os irmãos e por amor a Deus. Essa é a verdadeira religião,
Essa é a verdadeira fé e que nós somos chamados a praticá-la. Não importa se o mundo não vê, não importa se nós não recebemos o reconhecimento da parte de ninguém. O que conta é aquilo que nós fazemos por amor a Deus. Que nós sigamos então, caríssimos irmãos, este caminho de generosidade, de simplicidade e de doação. É isto que Jesus pede de nós. Hoje nós estamos celebrando a memória de Santo André Dunlac e companheiros, que foram martirizados na Ásia, na região onde hoje é o Vietnã. O anúncio do Evangelho àqueles povos despertou uma grande perseguição contra os discípulos de Cristo. E precisamente de 1625 a 1886, os governantes fizeram de tudo para que o ódio crescesse contra os cristãos. Porém, quanto mais eles eram perseguidos, aumentava sempre mais o fervor dessas pessoas. E a força da fé prevaleceu ao ponto dessas pessoas, dessas 117 pessoas, darem a vida pela fé. É o exemplo para nós. Perderam a vida por causa de Cristo, mas, como diz Jesus, ganharam a vida, não a perderam. E são exemplos para nós, nestes dias em que há tantas situações contrárias ao Evangelho, há uma certa perseguição, em muitos lugares uma perseguição verdadeira contra os cristãos. Em outros lugares, ideologias contrárias à fé que fazem de tudo para minar os fundamentos da nossa fé. E tudo isso exige de nós determinação, seguir os ensinamentos da igreja, que não é aceito por muitas pessoas com a mentalidade deste mundo. Precisamos permanecer fiéis aos ensinamentos de Jesus, aquilo que a igreja nos ensina como verdade. Sejamos então perseverantes e fiéis, não tenhamos medo das perseguições, das contrariedades. Não tenhamos medo de perder a vida para este mundo, porque quem a perde de Jesus ganha a vida e a vida eterna. Que Jesus fortaleça a nossa fé, a nossa caminhada, para que sejamos fiéis e generosos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.